Bem-vindos ao podcast Mulheres na Íntegra. Quero convidar você para desde já curtir, compartilhar, enviar mensagem para a gente quer agradecer a sua participação. E esse episódio de hoje, amadas, é com uma pessoa particularmente muito especial ao meu coração, uma irmã que Deus me deu nessa vida, a Débora. Não vou falar muito sobre ela, vou deixar ela falar quem ela é, mas ela é daqui da igreja há muitos anos, né? E eu quero te agradecer por estar aqui. Então vamos começar pelo começo. Quem é você? Filha de quem você é? De que família você pertence? Se você é casada, solteira, se tem filhos ou não? Quem é você, amada? Bom, eu sou a Débora Zulski. Eu sou filha do Jonas Zulski e da Maria Alice. Sou casada com o Felipe Penedo. Tenho 3 filhos. Lindos. O Levi, a Ana e o Theo. E já estamos aqui nessa igreja desde 1995, né? Quando meu pai veio para pastorear essa igreja. 30 anos, né? Bastante tempo. Meu Jesus, 30 anos. Loucura, né? O tempo passa. O tempo passa muito, né, Dé? Você chegou adolescente, né? Sim, cheguei aqui, eu tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. Muito novinha, né? Bem novinha. Acabando de sair da UCP e entrando na UPA. Mais ou menos. Mais ou menos. Dé, eu queria te fazer uma pergunta, né? Eu acho que quando eu comecei a orar por esse podcast, eu falei, Deus, o que nós vamos conversar a teu respeito, né? E uma das coisas que veio ao meu coração é perguntar para você, né? O Senhor te deu de presente uma família pastoral, né? Sim. O Senhor sonhou isso para sua vida, você nascer numa família pastoral, desde pequena envolvida, né, com a igreja, com a obra de Cristo, com um pai apaixonado pelo Evangelho, né? Sim. Louco por Jesus. E essa foi a escolha de Deus para você, a gente crê nisso, né? Mas como foi para você, Dé, o seu encontro com Jesus, né? De entender a bênção que você recebeu, mas Sim. como é que Jesus foi se revelando para você na sua história? Bom, eu vejo como um privilégio, né? Que eu tive, meus irmãos, enfim, de ser filhos também de pastor, né? Apesar de muita gente falar, nossa, como é que é isso, tudo? Eu vejo como um privilégio, né? Não vou dizer que não tem as dificuldades, não tem as lutas, mas eu vejo como muito privilégio também nascer num lar cristão, né? E desde da infância ali, aprender sobre o Evangelho, né? Aprender sobre quem é Jesus, né? E realmente isso foi uma bênção nas nossas vidas. E desde então a gente aprende, né? Quem é Cristo, o que Ele fez, né? E então eu vejo que aos poucos a gente já vai tomando, entendendo melhor todo esse plano, né? Que Deus tem para a nossa vida, né? Mas eu me recordo de um acampamento em especial, quando adolescente, aqui em Limeira já, um ABA, né? Onde eu creio que foi um marco para mim, assim. Que legal, né? De consciência, isso, né? Consciência. Às vezes a gente não fala sobre grandes mudanças, né? Porque a gente fala, nossa, eu já estava, né, crescendo no Evangelho, já conhecia tudo, mas eu lembro exatamente aquele acampamento como um marco na minha vida de uma experiência com Cristo, assim, né? E então, a partir dali, algumas coisas começaram a fazer mais sentido, ou ser mais real, Que né? De talvez o Espírito Santo ali já mostrar naqueles momentos mais difíceis, ou talvez nos momentos que a gente está ali com alguma coisa errada, né? A gente sentir mais a questão do Espírito Santo falando com a gente, né? Amém. Então, mais ou menos ali na adolescência, também logo que a gente chegou, e eu marco esse momento aí de experiência. Que você falou, peraí, isso aqui não é a voz do meu pai terreno. Sim. Isso aqui é Deus falando comigo, né? Essa consciência de
Que voz diferente é essa que está no meu coração, né? Mas eu vejo que pra gente que nasce num berço cristão, claro que não é a experiência de todo mundo, mas é um processo, né? É um processo de santificação, de conhecimento, de entendimento, né? E, então, mas eu marco bem esse acampamento aí, porque eu lembro dele com bastante carinho, assim, com bastante... opa, peraí, alguma coisa... Jesus está aqui realmente mudou, falando comigo, né? E eu acho tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente escuta testemunhos, daqueles testemunhos, nossa, eu estava perdido, eu estava lá no inferno e Jesus foi lá me encontrar, né? E eu acho tão lindo, porque para mim, né, que não nasci num lar cristão, eu falo que a voz de Deus, ela é sempre igual. Sim. Né? Naquele que teve o presente de talvez nunca se afastar, né, do mundo cristão, da igreja, mas existe esse encontro que Jesus tem, né? Sim. Tanto com aquele que está na igreja o tempo inteiro, né? Como aquele que está perdido, né? Essa voz que vem e fala, você é meu, né? Eu tô aqui falando. Eu acho tão importante a gente falar sobre isso, porque não é sobre grandes experiências, né? É sobre uma consciência que a gente tem, né? De que... eu acho que muita gente espera essa grande não precisa, experiência, né? E aí, aquele que nasceu num berço cristão, às vezes não vai ter aquele momento, assim, mas... Com certeza, você teve momentos que você sentiu que é o Senhor falando com você, né? Então, com certeza. É a mesma voz, né? Sim, é legal a gente falar, né? Você não precisa de uma mega experiência para reconhecer que Deus é Deus, né? E que você é um pecador, que precisa dele. Você não precisa. O Deus é o mesmo. É o mesmo, né? Você só precisa falar, eis-me aqui, né? Jesus. Que lindo, Dé. Que lindo. Glória a Deus. Posso te fazer outra pergunta? Pode. Quando você fala desse seu crescimento, né? Dentro de uma família cristã, dentro de um ambiente de igreja, né? E a gente tem muita gente que caminha, que assiste, né? E que também tem uma história igual a sua, né? Mas eu vejo que pouco se fala, né? Das coisas tão maravilhosas que são, mas também dos grandes desafios que existe dentro de uma família, seja uma família pastoral, uma família missionária, né? Sim. Na sua história, Dé, como você vê isso, né? O que você tem de... que você fala, olha, isso aqui foi uma benção, isso aqui foi um desafio para mim, que eu tive que aprender, eu e Deus aqui, como eu ia lidar com essas questões, que talvez para você é de um jeito, para seus irmãos são de outro jeito, né? Como é que foi a sua experiência, Dé? Bom, assim, eu lembro de muitos momentos como realmente privilégios, né? Como eu via e vejo um carinho especial do Senhor com aquele que é chamado também, né? Tipo, na vida do meu pai, na vida da minha mãe, nós, como família. Então, eu creio que Deus tem um carinho especial em alguns momentos, né? De mostrar de que é isso. Eu estou cuidando. Eu estou cuidando, eu te chamei. Então, eu lembro de muitas experiências, assim, que... principalmente com o meu pai, assim, que eu falo, nossa... É Deus ali, né? Reforçando aquilo que Ele, né, chamou para fazer. E... muitas bênçãos mesmo. Mas também, assim, eu lembro, principalmente acho que na adolescência, ou talvez na infância para adolescência ali, que existe uma certa cobrança muito maior, né? Do filho do pastor, né? Dos filhos do pastor. E existe, porque você é pecadora igual, né? A outra criança ou outro adolescente, você também tem as suas dificuldades, os seus... suas crises. Suas crises, seus desejos, talvez. E às vezes, como a igreja lida com isso? As pessoas, né? Algumas pessoas lidam com isso. Pode ser, às vezes, decisivo em algumas coisas. Daquilo que se você vai permanecer ou daquilo que você vai se revoltar, talvez. Então, a gente conhece muita gente, já ouviu falar muita gente, de que nesses momentos, ou você é acolhido,
né? E entende que você é um pecador igual, é uma pessoa igual, que precisa também, né? Tem suas lutas. Então, ou você atrai ou você vai afastar, né? Esse adolescente, essa criança que for, principalmente naquela transição, no jovem. Então, eu vejo que isso precisa ter muita sabedoria. Sim. Então, eu lembro de vários momentos dessa coisa. Mas a filha do pastor que está fazendo isso. Ou ela, nossa, mas você é filha do pastor, você não pode nem pensar em, sei lá, né, ir em tal lugar. Pensar em ir nesse lugar e frequentar esse lugar. Né? Isso é muito complicado, porque assim... É uma pessoa um ser humano normal, exato. Né? Então, eu vejo que precisa de bastante sabedoria em relação a isso, né? Então, a gente teve claro que umas situações, mas creio que até nisso Deus foi bom. Foi. Ou também, sei lá, a maneira como meus pais talvez lidaram com em algumas situações acabou não deixando também com que a gente saísse, né? Mas eu vejo que isso acontece... E eu, de certa forma, entendo. Sim, hoje como adulta, você entende. Que é uma maneira... Mas é um desafio para você, se você... É um certo rótulo que eu não vou dizer que... Hoje, como adulta mais experiente, eu não vejo como um rótulo ruim, no sentido assim, que bom, é um privilégio mesmo, entendeu? Mas também, nessa fase que você está entre infância, né, adolescência ali, talvez seja difícil. Né? É um peso a mais que você não precisa ter. E é tão importante a gente falar isso, né? Porque as famílias pastorais estão aí, né? Sim. E a gente é a igreja, né? E a família pastoral é a igreja junto, né? Os filhos dos pastores ou dos missionários são igreja como todos, né? Sim. E é com certeza, assim, você não é a primeira filha de pastor que fala isso pra mim. Ai, todo mundo me olhava, né? Todo mundo... Tinha uma expectativa a meu respeito que eu nem sabia qual era, porque eu era simplesmente uma criança ou um adolescente normal, né? Sim. Ou que você se envolva muito mais do que você está se envolvendo nas coisas, nos ministérios. Você tem que fazer isso, mas como assim você não vai ser líder disso, não sei o quê. E às vezes a pessoa você não é nem chamada, ela vai ser chamada para outra coisa, né? Exato. Ela vai ser chamada para estar... sei lá, no bastidor, né? Sim. Ela vai ser chamada, né, para... Ou a comparação, né, entre um e outro. Então, isso acontece Isso é cruel, né? Isso é cruel, né? É um pecado bem feio, né? Que a gente faz como corpo, é cruel, né? Porque a gente tem uma expectativa de que quem serve é quem aparece, e não é, né? Isso é muito errado, né? Eu sempre falo isso. Quantos nomes na Bíblia... E quantas pessoas da Bíblia que a gente não sabe nem as histórias delas, mas os nomes estão ali, ou as ações dessas pessoas e os nomes delas não estão, né? Uma mulher estava ali, uma criança estava ali, né? Um homem estava ali. Então, o centro nunca vai ser a gente, né? Sempre vai ser o Senhor, né? Que bênção, Dé. Dé, e aí você se casou, né? Sim. E o Senhor te presenteou com 3 crianças, né? Essa é a sua história. Quando você se tornou mãe, se casou, né? Depois que a gente se torna adulta, o que você começou a entender do Senhor, né? Ali, constituindo a sua família, o que você tem aprendido sobre dependência de Deus, confiança em Deus, através da vida dos seus filhos? Bom, acho que eu sempre quis ser mãe, né? Então, eu sempre tinha esse sonho de uma família, sempre disse que ia ter 3 filhos, né? E aí, depois que a gente casou, estava em toda a minha programação, né? Agora, então, já podemos pensar em ter o primeiro filho. Aí Deus já mostrou, opa, peraí, não é, né, você que escolhe, sou eu o momento certo. Eu demorei um pouco em engravidar, não foi um momento fácil, mas também ali Deus já mostrando, não é na sua hora, é na minha, né? Do lemão, né? E então, depois de um tempo, 1 ano e pouco, que eu consegui mesmo não tendo nenhum problema aparente, Deus mandou no momento que Ele realmente quis. E ali, no primeiro filho, né, já dá aquele baque, né, de uma mudança
no ritmo da sua vida, daquilo que você estava acostumada, porque você acha que talvez vai ficar igual, você só vai dar uma ajustadinha ali com alguém a mais, né, na casa. Você só vai pôr um nenê no berço. E no fundo, isso muda muito, né? Então, mais uma vez, você já entende que não é do meu jeito. Vamos lá, Deus, o que o Senhor quer para mim, né? Então, às vezes, uma criança que não dorme, uma criança que não ama, uma criança que não para, todas essas dificuldades e você fala, Senhor, o que eu faço? O manual tá, né, não veio junto, tem alguns livros que você lê que você acha que você vai seguir igual, muitos não dão certo no seu filho, então, vamos voltar pro livro principal, que é a Bíblia, né? Exatamente. Mas, e aí, com isso, você vai entendendo também aquilo que, né, quando a Bíblia fala que Deus é seu pai, né, Nossa, também, né? é muito então, forte, né? Quando você se torna pai e mãe, você também entende muito, muito maior isso. Até a questão, né, de Deus dar o filho dele, né? Então, Nossa, você coloca... é muito forte. Opa, peraí, né? Então essa mudança toda, ela vai acontecendo e vai amadurecendo. A gente vai amadurecendo, né? E também entendendo o papel nosso também de criá-los, né? Criá-los nos caminhos do Senhor, né? E que nem sempre é algo tão simples, mas que vai exigir de você também algumas renúncias, né? Total. Algumas coisas que você fala, não, peraí, então, eu não vou fazer isso porque eu preciso, talvez, levá-lo, né? Na escola dominical ou em casa, discipular principalmente, né? Agir nos momentos ali de dificuldade de uma desobediência, como é que eu vou agir, né? Não do jeito que eu gostaria, do jeito que... eu gostaria, digo assim, né? Que às vezes a gente vai ali no ímpeto, né? De agir, mas de como a Bíblia me ensina a agir nesses momentos, né? Então, é um crescimento diário, não só do seu filho, mas você como pai e mãe ali na educação deles, né? Uma dependência, né, desse aprendizado. Né? E aí, ali no primeiro filho, eu já falei assim, opa, era 3 mesmo que eu tinha falado que eu queria? Eu lembro disso. Porque realmente foi para mim, assim... O Levi, né, não dormia, né, Não dormia. Ele não dormia. Assim, tive algumas... Chorava bastante. Bastante, né? E tal. E então, ali eu falava, nossa, acho que vou ter que rever um pouco a rota aí, né? Mas, aí demorou um tempo, tive o Theo também, também não foi na minha hora, foi na hora do Senhor. E o Theo, Deus deu uma experiência profunda com você no nascimento, né? Sim. Eu lembro disso, que Deus te levou aí num ultrassom. Lembra do ultrassom? Ele tinha algumas dificuldades ali já do crescimento já na barriga, mas estava indo. E aí, no final, o médico falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada, vamos fazer um outro exame. Nesse exame mostrou algumas coisas, falou, opa, parece que não está batendo muitas medidas dele aqui, então já vamos marcar o parto, vamos acionar a UTI, porque o nenê acho que tem alguma síndrome, alguma coisa assim. Na verdade, antes disso, na gestação, já tive, foi uma possível gravidez gemelar, né, e aí eu... Ou perdi ou não era, ficou naquela coisa sabia, assim. Né? Mas depois que nasceu, estava tudo bem, né? Tudo perfeito. E achamos que tínhamos parado por aí, mas a gente sempre quis mais um, né? Mas ficava naquela assim, sim ou não, né? Sim ou não, melhor não, mas o coração também chamava, né, para mais um. E aí, na hora que a gente realmente falou, não, agora não, né? Já passou, né? Os meninos já estão grandes, E aí, Deus manda a Ana. Coisa mais linda que Deus deu pra gente amar. Com vários desafios também ali no parto, tudo. Como é que foi o parto da Ana? Porque é interessante o que Deus faz com você, né? Eu falo, Senhor, como o Senhor é único em cada uma das nossas vidas, né? Sim. Porque eu falo, no Levi foi a experiência da espera, né? De não ser no seu tempo, não ser na hora que você queria. E quando ele chegou, todo aquele tempo de choro. O Theo, aquele ultrassom de ter um filho, será que ele vai nascer normal? Será que...
as medidas estão diferentes, tudo. E chegou na Ana, né? Tava tudo bem, né, Dé? O que aconteceu no nascimento da Ana? Olha, Aquele dia fatídico. Eu falo que a descoberta da gravidez da Ana foi o único que foi bem assim, que eu assustei. Porque realmente eu não estava esperando, né? Eu não estava esperando, apesar de já ter pedido, né? Falou, Senhor, o senhor sabe, se for manda, mas isso foram 2 anos ali que estava no altar de Deus. Estava tudo bem, Deus não queria, né? Eu lembro que a gente conversou na frente do trabalho, onde eu trabalho, e você tinha falado para mim uns 15 dias antes. Isso mesmo. Que seu coração estava super em paz. Que Dani, está super em paz, acho que são os meninos mesmo. Eu falei, amém, Dé, deixa Jesus. Deu aí, 15 dias, a gente falou. Foi exatamente isso. O Senhor mandou uma criança. Então foi assim, o susto, eu falei, opa, nossa, peraí, né? Na hora que eu também já tinha arriscado aqui a minha lista, Senhor, né? E aí, Deus mandou a Ana, a gravidez foi tudo bem, né? Fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, mas no final, mais uma vez, não é na data que você quer, não é na data que você acha que vai ser. E aí foi tudo uma correria, tive uma hemorragia grave, um descolamento ali da 50% da placenta. E aí, em menos de 20 minutos, né, 15 minutos, assim, já estava no hospital. E mais 15, ela já nasceu. E foi para UTI, né? E aí, ficou um tempinho na UTI. Mas Deus também mostrando mais uma vez, né, que... E a neném nasceu e ele cuidou de você e dela, Sim. né? Todos os prognósticos horríveis. Sim. E Deus preservou sua vida e a vida da Ana. E ela é uma pituca, que a gente fala como que ela não existiria dentro dessa família. Não tem jeito. Não tem como. Falante, alegre, acho que ela é a que mais se comunica ali, né? O tempo inteiro, né? É uma alegria, né? É uma alegria. Com certeza. E Dé, que bênção, né? Quanta lição, né? E aí, eu queria perguntar para você, né? Claro, né, que todo mundo que vai assistir esse podcast deve olhar para esse podcast e falar, nossa, será que ela tem alopécia? Será que ela está com um tratamento? Sim. Será que isso? Será que aquilo? Mas vamos entrar nesse lugar aí que o Senhor permitiu você entrar, Sim. né? Como é que foi a sua experiência de ter um diagnóstico, né? Com... toda a sua sabedoria, né? Acho que eu vou falar isso. A Débora é especialista na área da saúde. É uma área que Deus usa muito a sua vida, né? Sempre foi uma área que Deus te usa, né? Com o seu conhecimento, com aquilo que você estudou, com aquilo que você estuda até hoje sozinha, né? Como é que foi ter um diagnóstico de câncer no meio desse contexto, né? Com uma criança tão pequenininha, com todo o planejamento que você ia ter. Conta aí pra gente como é que foi, como é que tem sido, né? Essa experiência aí sua com Deus, com o diagnóstico. Bom, eu sou enfermeira, né? Então, eu sempre gostei de estudar muitas coisas, né? Relacionadas à saúde. E eu já há algum tempo, mais uma vez, me programava para algumas coisas em relação à minha saúde, né? Então, assim, como meu pai tinha tido câncer de mama em 2011, é um câncer muito mais raro em homem, né? O câncer de mama, você fala, nossa, tem muita gente que nem sabe que pode existir. Que homem tem, né? E aí, com isso, já havia sido levantado essa possibilidade de que fosse uma mutação genética, porque como era um câncer em homem, poderia ser uma mutação genética. Isso lá em 2011, né, no médico que a gente foi e tudo. O que tratava dele, né? Isso. E aí, ele já tinha comentado de nós, como filhos, né? fazer o exame genético para saber aí se existia essa mutação. E na época eu não fui muito atrás, né? Porque eu estava ainda com o Levi bem pequeno. Falei, uma hora eu vou atrás disso, né?
E muita gente soube, né, do caso da Angelina Jolie, né, que ela tinha mutação, ela fez essa retirada preventiva, né, dos ovários e também da glândula mamária, né, e essa era uma das orientações mesmo. E aí, em 2018, ali para 19, conversando com uma prima minha, que também tinha feito o teste, porque a mãe dela, que é a irmã do meu pai, também tinha tido câncer de mama, ela perguntou se eu tinha já ido atrás. Eu falei, não, mas acho que agora é o momento, né? E aí fui atrás desse teste genético, fiz o teste genético e constou que eu tinha a mutação, né, desse gene, BRCA2, que aumenta muito o risco de ter o câncer de mama. Meus irmãos fizeram, o deles não deu, mas o meu tinha dado. E então, toda a orientação desde então, com o médico geneticista, era que eu fizesse essa cirurgia profilática, né? Que é essa adenomastectomia, para evitar ter o câncer de mama. Para fazer algo bem preventivo mesmo, né? Isso, hoje já é orientado, você já faz Quem esse tem acompanhamento a mutação genética. Né? Claro que é uma opção sua, mas é uma orientação que eles dão. Mas você tem que tomar essa decisão quando você decide ou não ter mais filhos, né? Tipo, então, assim, eles falam, quando você decidir prole, então você seria indicado você retirar a glândula mamária e o ovário, porque o ovário também faz parte dessa mutação ali como aumento do risco. E aí eu fui indo, tal, então a gente estava nessa, vai ter mais um ou não, tal, foi por isso que a gente ficou nessa dúvida. Vamos deixar no tempo de Deus mesmo, e não engravidei. E aí quando o médico olhou para mim e falou, olha, agora eu acho que, assim, você quer ter mais filhos ou não? Porque se você quiser, nós temos que acelerar esse processo, e se você não quiser mais, nós temos que começar a pensar na cirurgia. E eu disse... Não, tá tudo bem, Deus não mandou, né? Então, Deus não mandou ninguém por enquanto. Foi quando eu engravidei da Ana. Foi quando o Senhor mandou a Ana, eu lembro exatamente 15 dessa dias história. depois, mais ou menos. 15 dias depois, bom, não farei cirurgia, terei filhos. Tive toda a gravidez da Ana, né? Continuei fazendo todo o meu acompanhamento, com exames bem próximos, assim, um do outro, né? Com ressonância, tudo. E aí, amamentei a Ana. Quando parei de amamentar, marquei o médico para a gente começar a conversar sobre já a cirurgia. Então, a minha programação toda era que eu fizesse a cirurgia agora, em 2025, no meio do ano. Era fevereiro, né? Comecei a ir atrás dos médicos. Eu lembro, janeiro, fevereiro a gente conversou. Cirurgião, fui num outro médico também, mastologista, fui atrás do cirurgião plástico, para que eu fizesse a cirurgia no meio do ano. Eu lembro. Em junho, julho. Né? Então, em fevereiro, janeiro, fevereiro mesmo, eu fui no cirurgião plástico. E... Estava tudo programado para a cirurgia certinho, preventiva. Isso. E... Ai, Jesus e seus soberanos os exames propósitos. todos em dia, tinha 7 meses, os últimos exames que eu tinha feito, sem nada. E aí, em março de 2025... também assistindo um vídeo de uma pessoa com câncer, que tinha descoberto o câncer falando, eu resolvi palpar a mama e percebi que tinha um nódulo ali, né? Uma bolinha, né? Vou falar um nódulo. Ali. Opa, parece que isso aqui não estava aqui e tal. Mas você fala, pode ser uma glândula, pode ser um cisto, tinha alguns cistos na mama e tal. Mas vou marcar o médico de novo, porque eu vou ter que passar por ele para fazer a cirurgia. Como eu estava ali em março, eu queria fazer a cirurgia em junho, julho, né? Faltava apenas passar num outro cirurgião plástico para ver a opinião. E aí, ali, refiz os exames e ali, já no primeiro exame, Apareceu. Já mostrando ali uma alteração, que tinha algo muito suspeito. Não era suspeito, era muito suspeito. Muito suspeito. Fiz a biópsia e foi confirmado o final de março ali, mais ou menos, o câncer de mama. E como foi esse dia para você? Como foi você com Deus, né? Assim, eu pergunto que eu tive o meu também, Sim. né? Como foi ali você com Deus, né? Porque
tão rápido, né, Dé? Sim. Tipo, fazia 7 meses que você tinha feito todos os exames. É. E você falava, peraí, como assim, né? Não tem negligência de cuidado da Sim. saúde, não existe isso, né? Como é que foi ali esse dia fatídico, você e o Senhor? Eu lembro que quando eu peguei a primeira ressonância, Que você na entende, verdade... você interpretava os exames, né? Eu lembro disso. Tipo assim, você Tem não era hora uma que é bom, mas leiga. tem hora que é bem ruim. Exato. Você sabia exatamente. Tem hora que você fala, não, é. acho que eu queria dar Acho que eu emburrecer um queria pouquinho. não ser enfermeira. Porque na hora que eu peguei a primeira ressonância, não tinha nem biópsia ainda, né? Mas na hora que você já vê ali um RAD5, e a gente que entende já sabe-se que a chance de ser algo Mais maligno grave, era 95%. Então, você ali eu já falei, não, né? Ali eu já senti muito, assim, que... Não, vou fazer biópsia, vou fazer tudo, mas eu já entendi o que eu ia ter que passar, né? E assim, eu vejo que a gente até já conversou sobre isso, em muitos momentos da minha vida, eu tenho a sensação de que Deus já fala Já comigo sabe antes o que vai daquilo que acontecer, vai, né? daquilo que Eu vai... lembro da nossa conversa no seu quarto. Então, A gente assim, ajoelhou no chão, né? e aí, assim... Agora eu vou chorar também, tá, gente? E aí, naquele momento, mesmo muita gente já falou, não, mas o meu também deu assim, eu fiz a biópsia, não era nada. No fundo, parece que eu já sabia Você o que já eu ia sabia, viver. né? E parece que já vinha um certo filme, assim, né, na minha cabeça, daquilo que... É claro que muitas vezes isso é o nosso coração também, né? Sim. Não estou falando que sempre que você vai sentir... Mas às vezes é Deus mesmo, né? E essa grande diferença que você tem que pedir para o Senhor, né? Sim. Mostrar e direcionar. E foi muito difícil para mim, né? Foi muito... porque a sensação que você tem é que tudo que se planejou de novo tá, né? Caindo. Só que, mais uma vez, eu lembro exatamente de eu parar, chorar muito, claro. Porque, da mesma maneira que a gente sabe entender o exame, a gente sabe tudo que a gente vai passar e tudo que a gente pode, o que pode acontecer com você. O que pode acontecer com a gente, né? E você olha, você tem uma família, uma filha filhos, pequena. Uma bebê, né? E foi muito difícil, mas eu lembro de eu parar e orar e falar, Senhor, mais uma vez o Senhor me colocou no meu lugar. Porque eu tinha tudo programado. Tava tudo programado. Todos os meus exames, muito programados. Eu não atraso um mês de fazer o exame. Já tinha ido em vários médicos para ouvir opinião, para escolher o melhor Sim. na minha opinião, né? E, mais uma vez, Deus mostrou que o controle não era meu. De que ele que tinha... que eu ia viver aquilo que ele tinha para mim, aquilo que ele gostaria, aquilo que ele tinha mesmo para minha vida, o plano dele para minha vida. E nessa hora eu orei e falei, Senhor, o Senhor quis isso para mim, então o Senhor vai cuidar de mim. Amém. O porquê eu não sei. Porque nessa hora passa muita coisa na nossa cabeça. O que eu fiz de errado? Onde eu fui negligente. Onde eu fui negligente, ou até, muitas vezes, onde eu errei. O que eu tô, né? O que eu tô errando? O senhor está me punindo? O senhor está me punindo. Né? Passa. Porque a gente é humano. A gente é humano e eu acho que até é uma maneira de Satanás usar esse momento para que você também se revolte ou você se afaste. Exato. Né? Então, como você vai lidar e a voz que você vai ouvir nesse momento, aí é que está a diferença. Exato. Né? É aí que está a diferença.
Então, foi um momento muito difícil, mas que eu pedi ao Senhor, o Senhor está me... isso está no seu plano para mim. Então, o Senhor me ajude Me a ajuda a passar ficar por isso. perto do Senhor, Isso, né? Me ajude a não deixar a minha cabeça ir longe e fora daquilo que o Senhor tem para mim nesse momento. E aí, por vários momentos, Senhor, então, se é isso que o Senhor tem para mim, então, usa isso para honrar e glorificar ao Senhor. E esse é o grande desafio, né? Eu lembro quantas conversas que a gente teve, né? Em cafés, né? Eu lembro uma vez que eu fui na sua casa, eu falei, e aí, né? Como é que tá o cabeção, né? E eu acho isso tão importante, né? A gente compartilhar. Porque o cristão não é uma válvula mágica, né? Que os seus pensamentos são todos bíblicos. Não. Né? Eu penso que as lutas que Deus permite na vida da gente é uma oportunidade dele nos ajudar a aprender a discernir, né? Peraí, esse pensamento aqui não tem nada a ver com Deus, né? Isso aqui é um pensamento meu, humano, é um pensamento terreno, né? Mas a realidade é que ele está cuidando de mim e que nenhum pensamento meu vai mudar o plano dele, né? Então, eu vou viver o dia, né? Eu vou fazer esse tratamento, eu vou fazer esse... tudo que eu tenho que fazer, né? Sim. Porque é ele que está cuidando da minha célula, né? Sim. E não o meu pensamento, né? Sim. Ou até o meu conhecimento, né? Que a gente conversou. Eu lembro que você falou isso para mim. Eu conheço tanto, mas não está resolvendo nada, né? Não resolve nada, Dani, nada. Daí eu vou para esse, daí eu lembro que você falou um dia para mim, eu guardo e até uso isso em algumas conversas que eu tenho com pessoas, sem citar seu nome, né? E eu falo para as pessoas, eu falo, olha, eu tenho uma irmã que conhece muito. E Deus levou ela numa situação. Eu lembro uma vez que você sentou e falou, Dani, eu vou para a parte mais natural, que é o que eu gosto, me identifico, e vou para a parte... para alopatia, não homeopatia. Aí você fez assim para mim, então, tem coisa boa e ruim aqui, coisa boa e ruim aqui. Então, eu fico com Deus mesmo. Então, eu fico com Deus, né? Porque isso é bênção, né? Porque, às vezes, as pessoas têm o privilégio de seguir uma linha ou outra, mas não muda, né? A dependência de Deus é sempre a sua dependência de Deus, né? E nessa experiência, Dé, que... você já fez a sua última químio, né? Aleluia, né? O que você tem desfrutado de Deus, né? No meio de tanta luta física, né? Porque a quimioterapia realmente é uma luta física, né? Apesar de você ser super saudável, graças a Deus você sempre cuidou muito da sua saúde, isso tem abençoado o seu tratamento, mas o físico sente muito, né? O que você tem percebido desse amor do Pai pela sua vida, né? Seja no tratamento, seja com pessoas. Sim. O que você tem falado? Nossa, olha o que eu estou vivendo, né? Sim. Meu, no meio de tanta luta, né? O que você tem experimentado dele, né? Assim, todo esse processo, né, de doença, de tratamento, não é um processo fácil, né? Então, não dá para a gente dizer que... romantizar, né, vamos dizer, é um processo muito difícil. É um processo doloroso, é um processo que tem muitas mudanças na sua vida, na sua rotina. Em tudo, né, Dé? Em tudo, né? E tanto o processo cirúrgico quanto o processo também do tratamento quimioterápico, né? E agora todo um processo de acompanhamento aí durante alguns anos. Então, como você vai lidar com isso? Que eu acho que tá a diferença. Muitas coisas cabem a nós, no sentido de que Deus dá o conhecimento, né, para os profissionais, para que, né? né, em pesquisas, para você ir lá e fazer o melhor naquele momento. Então, isso cabe a mim, buscar, tentar uma alimentação melhor nesse momento, para que eu passe... menos mal, né, que eu me fortaleça, um exercício físico que diminui muito os efeitos todo aí desse processo da quimioterapia. Mas eu vejo que na minha experiência o mais importante é a
aquilo que você... como você vai levar esse processo não sozinha, né? Sozinha a gente não dá conta, né? Não dá. E não é só de pessoas ao seu lado, também pessoas que te cercam ao seu lado. Sim. Mas eu lembro exatamente todos os dias de pensar o que eu tenho para viver hoje. Amém. Mas o que eu tenho para viver hoje com o Senhor. Amém. Porque se depender da gente, da nossa força, a gente não consegue. A gente não consegue. A gente vai ficar para baixo, a gente vai querer ficar lá deitado numa cama, a gente vai ter canseira para levantar, a gente vai ter dificuldade, ou a gente só vai pensar no ruim, né? A gente só vai pensar naquilo que pode acontecer, ou naquilo que está dentro daquilo que eu posso fazer para curar isso pra sarar aqui, minha para vida, sarar né? isso aqui, né? Então, como você vai lidar com isso e levantar todos os dias e pedir ao Senhor que naquele dia Ele faça o melhor na sua vida, te use, então, na vida de pessoas, que tenham um propósito, tudo isso Dele, né? dele para abençoar outras pessoas. Isso eu vejo que aí que está a diferença, né? Então, não desperdiçar, né? Tem um livreto que eu li sobre isso que fala: não desperdice seu câncer. Amém. Então, não desperdice seu câncer só buscando... isso é uma coisa que pega muito para mim em vários momentos e ainda hoje. Não desperdice seu câncer só buscando conhecimento, só lendo coisas sobre ele, sobre o que pode acontecer ou o que não pode acontecer, sobre aquilo que está a seu alcance. Não. Se você está gastando mais tempo em procurar isso e menos tempo em procurar o Senhor, você está desperdiçando o seu câncer. Né? Você está desperdiçando a sua doença, ao invés de se conhecer mais o Senhor. Se alimentar do que realmente vai trazer vida. Né? E, então, também não desperdice o seu câncer achando que que isso não faz parte do plano de Deus na sua vida. Porque Ele tem tudo planejado. Não desperdice achando que, na verdade, é uma maldição na sua vida. Sim. Na verdade, não. Deus já levou tudo isso na cruz, né? É uma mandando o filho dele, da né? bondade dele Isso. também. Então, não é porque Deus não é bom. Ele continua sendo bom, né? Então, isso, diariamente, você tem que se alimentar, né? Daquilo que... do Senhor, né? Então, use esse momento para se achegar mais a Ele. Então, tudo isso foi algo que foi, dia a dia, me alimentando mesmo para que eu tivesse a força necessária naquele dia. Então, a força não é minha, não era minha, né? Muita gente falava assim para mim: Débora, nossa, mas você é tão forte, você tá tão bem, né? Tá tão linda, né? Você tá tão, não sei o quê. Eu falei assim, a força não é minha, a força é do Senhor. Aquilo que eu tô transparecendo aqui é a alegria do Senhor, né? É visível. Então, assim, tudo que a gente vive também nos bastidores... Exato. Ninguém sabe, mas com o Senhor é mais fácil. Exato, né? Exato. Então, eu lembro conversando com uma pessoa muito querida também, ela disse, eu nunca mais esqueci, no começo, foi uma frase também que um pastor Ari, na verdade, falou para ela anos atrás, que às vezes as pessoas olham, né, e talvez isso tenha acontecido comigo, que eu já fiz isso também, de olhar para a pessoa passando por uma situação e pensar assim, como é que ela consegue? Como é que ela consegue ser tão forte? Como é que ela consegue passar desse jeito, né? E realmente a gente ela não consegue. Realmente a gente olha e a gente não entende como o outro consegue passar. Mas na Bíblia fala que da mesma maneira que Deus dá a dificuldade, a prova, permite, né? A força e a graça dele é maior. Exato. E aí fica manifesta, né? Nesse momento. Então, realmente, você olhando de fora, você não vai entender. Não vai. Porque
a graça e a força está maior mesmo na minha vida. Exatamente. Pela misericórdia dele. Exatamente. Né? Então, a prova é maior, mas a graça é maior. Exato. Então, realmente só estando nesse lugar e se permitindo que Deus trabalhe na sua vida, se sujeitando nesse local, processo. É que você vai sentir mesmo essa graça ou essa força que às vezes você mesmo não sabe que você tem. Então, eu sei que cada pessoa passa de uma maneira. Sim, não estou é igual, dizendo, né, Dé? Porque o trabalho do Senhor na sua vida é diferente daquilo da minha vida. Então, mas que com Ele fica mais fácil. Você tem desfrutado de quão bom é se sujeitar, né? E aproveitar, então, desse momento, né? Então, essa frase, não desperdice seu câncer. Nossa, maravilhosa. Para se achegar, então, mais, para conhecê-lo mais e para fazê-lo conhecido. Exatamente. Então, é isso que eu coloco... Que você nunca imaginou que você fosse viver isso, né? Não. Tipo... de uma luta ser tão difícil, mas ao mesmo tempo ser tão boa. É isso aí. É uma dualidade, né? Que você fala, Senhor, mas... porque Ele trata assim, né? Ele trabalha assim, né? Ele... E mesmo nesses momentos, às vezes eu continuo pedindo ao Senhor, não permita que eu olhe apenas para as circunstâncias, mas também veja as bênçãos que o Senhor trouxe com tudo isso. Exato. Né? Então, eu agradeço e louvo ao Senhor por aquilo que Ele trouxe com a doença, com todo esse processo. Não só de dependência, mas de conhecê-lo mais, de entender que eu não continuo não tendo o controle, não vou ter, né? De buscá-lo mais, claro que cada um busca da sua maneira, né? Mas o mais importante é onde você vai colocar a sua esperança. Exato, o seu coração. O seu coração. Isso é uma luta, é diário, né, Dé? Eu acho que é legal a gente falar isso, porque não é uma oração forte. Não. Não é um sacrifício, né? Nossa, você vai, sei lá, faz tal sacrifício que você vai... Não, é uma entrega a cada segundo, né? E uma coisa que eu sempre... A gente vê muita coisa, né? No Instagram, vemos outras pessoas passando por esse momento e o que as pessoas mais falam é sobre... Principalmente essa questão de mudança toda, né? Corporal que a gente passa nessa fase. E, eu perdi minha identidade, né? Eu perdi aquilo que eu era, eu não sei mais quem eu sou. E isso, para mim, glórias a Deus, não é uma verdade. Aleluia, né? Porque aquilo que eu estou vivendo hoje não é aquilo que eu sou. Exato. Né? Eu continuo sendo filha do Deus vivo. Amém. Né? Fui resgatada por ele. Então, a minha identidade ela não vai mudar. Amada por ele, né? Independente das circunstâncias. Né? E isso é forte. Muito isso é forte na forte. nossa vida. O que faz com que a gente consiga passar por tudo isso... olhando para o lugar certo, né? Claro, não estou dizendo que é fácil. Não, você olhar no espelho e ver o quanto você mudou. E que você agora não vai voltar a ser o que era antes, né? Nem emocionalmente, espiritualmente, você mudou, nem né? fisicamente. Mas não é isso que me define. Amém. Né? Exato. Não é isso que me define. Cristo já te definiu, né? Isso. Isso eu acho que é libertador, né, Dé? Sim. Quando a gente pode compartilhar disso, né? Eu gosto muito quando a gente entra nesse lugar, assim, nos episódios, né? As pessoas que compartilham desse entendimento, né? Quem eu sou não muda, mesmo que eu passe por situações difíceis, porque daí você entende que as situações é ele só se revelando a você, né? Sim. Ele está se revelando, está entrando num lugar
que talvez em outras situações você nem teria esse entendimento de quem ele é, do amor dele, da graça dele, né? E quando você vê tudo isso acontecendo, né? Porque quando a gente olha para você, né? Eu sempre falei isso, quando começou a cortar o cabelo, que a gente falou no telefone, que eu te vi, hoje vai ser o dia, tudo. E eu me emociono de falar isso, porque eu amo você demais, né? Como minha irmã. Mas a luz de Cristo parece que foi ficando forte, né? No seu rosto. E eu falava, Deus, eu sei que o Senhor está se revelando para Débora, né? E nesse processo, Deus já te levou a lugares, né? Para falar dele. E às vezes, quando a gente passa por lutas, como cristãos, a gente se esconde, né? Sim. A gente fala, nossa, mas eu não vou querer ver ninguém, eu não vou na igreja, eu não vou numa reunião de oração, ou eu não vou fazer visita, né? Porque é uma luta mesmo que a gente tem, né? Eu não tenho condição de ir, né? Quando você vê esse forjar de Jesus, né, em você, né, de você falar, nossa, Deus, meu corpo tá assim, mas o Senhor tá me chamando para eu fazer outras coisas. Como é que foi como é que tem sido isso para você, né? Porque também é um lugar que você falou, peraí, me instrui aqui, né? Isso. Como que é servir a Deus em todo o tempo, independente da condição sua física, emocional, como é isso? Sim. Eu falo que encarar esse momento, por isso que é tão forte essa questão no tratamento, a questão da perda, né? Do cabelo, da sobrancelha, dos cílios, enfim. Porque é algo que você externa, né? E isso, para mim, era difícil pensar. Eu sempre falava, porque até então, parece que você se esconde ali, né, naquilo que você está fazendo, você consegue passar despercebido. Quando você passa por esse processo todo de perder o cabelo, né, e você fica escancarado. Você é muito vista, né? Você fica escancarado. Você vai no supermercado... A sua cara, que alguma coisa... que todo mundo vai te olhar. E assim, para mim isso é muito difícil, porque eu não sou uma pessoa que gosta de chamar atenção, né? Eu até brinco às vezes com o meu filho, o Levi, eu falei, nossa, filho, como eu queria entrar despercebida agora no supermercado e sair. Mas, por várias e várias situações, muitas, direto, até hoje é assim, alguns momentos me dá uma travada quando eu vou em lugares públicos. Na igreja ou no supermercado, enfim. Onde vai ter muita gente, né? E me fala, nossa, eu tô assim, eu tô careca. E nessa hora, sempre eu paro, falo, Senhor, o Senhor permitiu estar aqui, que eu estivesse nessa situação, o Senhor está comigo, eu não tenho por que esconder. Exato. Isso. Eu não tenho por que falar, nossa, que vergonha, né? E eu decidi assumir essa postura. Claro que é com a força do Senhor. Exatamente. É isso que eu falo, não é a minha, não é a minha força. Não é um pensamento positivo, né, Dé? Não é. E, então, assim, me ajude, né? Então, teve muitas situações de eu falar, nossa, parece que eu não estou conseguindo entrar aqui agora. E eu falo, vamos lá. E eu até brinco que eu falo assim, eu entro, olho para cima, olho para frente, não fico assim, e vamos lá e vamos encarar. Encarar que é uma fase, encarar que vai passar, né? E que eu sempre dizia, então, o senhor me colocou aqui, eu continuo aqui nesse lugar, então me use de alguma maneira, dessa maneira, né? Você teve uma experiência entrando assim que forem, entendeu? E você teve uma experiência que ficou claro que Deus estava te usando? Sim. Você pode contar uma que te marcou? Olha, Dani, nesse processo tive várias experiências, assim, que eu sei que as pessoas, elas às vezes se constrangiam ao me ver. E ficava aquela cara meio de, mas que eu vou falar pra ela? Não, e a pessoa também assim, mas como assim, né?
E tive várias que verbalizaram mesmo isso. Muitas mensagens, muitas pessoas no pessoal mas você tá bem, né? Uhum. Aí, claro que sim, com a graça do Senhor, é o Senhor. Graça, Não, mas você é muito forte. Não, não sou forte. Então, nessa hora que você mostra quem você crê, né? Mas tive várias situações, lá mesmo na quimioterapia, de pessoas que hoje eu continuo conversando. Que bênção. Tive pessoas na academia, no vôlei mesmo, que eu jogo, que as meninas me acompanharam bem lá. Outras pessoas mesmo por Instagram, que eu nem conheço. Amém. Já tive agora gente que viu um vídeo que eu gravei e que já descobriu o câncer depois desse vídeo. Que bênção, Bé. Enfim, outros que descobriram agora e que viram meu vídeo e queriam entender como é que eu passei por esse processo assim. Então, tudo isso já é Deus usando... Deus cumprindo a sua palavra, né? Que as nossas provações produzem em nós eterno peso de glória, para que a gente também possa consolar quem precisa de consolação, né? Um vídeo que eu gravei também, a própria pessoa que me pediu para gravar o vídeo, que estava comigo, também falou, nossa... Deus já te usou na minha vida para mostrar que que eu preciso buscá-lo mais, que eu preciso voltar, né, a conhecê-lo, enfim. Então, várias situações mesmo. Que bênção, né, Dé? E aí a gente vai entendendo quando Paulo fala, né, foi-me bom passar pela provação. Sim. Porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, né? Aí já vai para Jó, né? Sim. Mas agora os meus olhos te veem, né? Sim. Então é maravilhoso, né? E só é possível isso quando a gente se sujeita, né? Se sujeita, é isso aí. E a gente fala, cumpre em mim, né? A tua vontade. Eu acho que é aí que está o ponto, né? Quando você entende isso, coloca isso né, aos pés do Senhor, então é aqui que eu vou, é isso que eu vou viver, então eu não quero viver sozinho, né? Porque sozinho eu não vou dar conta, não. Sozinho eu não vou conseguir. E assumir isso para Deus, né? Isso, não vou conseguir. Então o Senhor está permitindo, então o Senhor vai cuidar e o Senhor vai me direcionar. Só que essa busca, ela tem que ser... a cada segundo, né? Isso aí. Porque o nosso coração, ele faz assim, né? E não é um problema, é assim aqui na Terra, né? Sim. Mas a gente só sabe aonde a gente vai decidir a cada dia se firmar, né? Então você vai deixar seu pensamento ir, né? Também. Exato. E pedir, me enche, Espírito Santo, né? E o Espírito Santo enche, né? Pra gente acabar, senão eu vou ficar aqui umas 5 horas conversando com você. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sempre falo para as pessoas se você tem um recado para alguém, mas para você eu não vou fazer essa pergunta. Eu queria te perguntar, né, diante de tudo aquilo, né? Eu sei do quanto é da sua alegria de ser mãe, né? A minha alegria também, a gente se conhece bastante. O que mais você quer compartilhar com os seus filhos a respeito de confiar no Senhor? Ao longo da vida deles, né? Que hoje você fala, nossa, eu queria tanto que eles entendessem isso, né? Até mais cedo do que eu, né? Porque as provas da gente, você fala, ai, Deus, me ensina a compartilhar, né? Com os meus filhos, como eles vão viver as lutinhas dele, né? O que você mais gostaria de compartilhar? Porque eles são novos ainda, né? O Levi ainda não é tão novo. Mas a respeito dessa vida real com Deus, né? O que veio mais no meu coração nesses tempos por alguns momentos, eu pensei, Senhor, eu quero ver meus filhos crescerem. Eu quero ver minha filha. Eu quero poder cuidar dos filhos dela, como minha mãe me ajuda né? e cuida dos meus. Aliás, sem ela, nesse momento, sua mãe foi nem maravilhosa. sei o que seria. Mas eu pensei algumas vezes, e vou falar isso para situar a sua pergunta. Como é que seria se meu pai estivesse aqui?
Isso vem no nosso coração. Com certeza. E Deus não permitiu que ele estivesse. Eu acompanhei todo o processo de tratamento dele. E foi tão claro no meu coração, Dani, que aquilo que ele tinha de mais precioso, Né? ele deixou. Com certeza. E não só isso, né, que é Cristo na vida dele, que a gente via isso a vida O inteira. amor pelo evangelho, né, Dé? Ele me deixou muito ensinamento também de como ele passou pela doença dele. Eu lembro de muitas situações, Dani. Muitas situações que hoje eu passei na pele. De exaustão em vários momentos que ninguém percebeu. Mas ele estava exausto, mas ele estava ali, firme, no Senhor, com a força do Senhor. Né? E eu passei por essas situações. Você entende ele já hoje, né? E experimenta, o que eu pensei esses dias sobre compartilhar com os filhos. A minha família, os meus filhos, é que eu gostaria muito que eles lembrassem de todo esse processo da mesma maneira como eu também lembro. Aleluia. De como meu pai passou. E de geração em geração, né? Eu lembro de uma frase, vou levar exatamente agora, de uma pessoa também muito querida, que diz para mim da gente passar pela prova aprovado. E eu quero que eles tenham essa memória. Claro que eu sou falha, tenho as minhas falhas e eu sei que eles também conhecem as minhas falhas, mas eu não queria passar por isso e espero não ter passado. Que eles tivessem a imagem da mãe deles rendida ao Senhor. Não buscando no lugar certo. Não, então o que eu mais quero que eles tenham tido isso. Aonde minha mãe buscou. Onde minha mãe buscou, onde ela aquilo que ela falava, onde ela viveu. Exato. Aquilo que ela nos ensinava. Ela vivia. Porque isso eu tenho muito forte na minha vida. Amém. Dos meus pais. E é o que eu mais buscava nesse momento. Senhor, eu quero ser aprovada. Amém. Dentro da minha casa e fora, para fazer o conhecido. Senhor. É isso aí. Mas dentro da minha casa é o principal. Amém. Então, eu espero que eles tenham visto isso. Com certeza e estão vendo. Continuem vendo, porque o maior ensinamento não está naquilo que eu falo, mas é naquilo que eu vivo. Com todas as minhas falhas, que também está, né? Mostrar que tenho falhas e que a minha dependência é do Senhor, não é no meu braço mesmo. Deus, sou eu, né? O Senhor, Só existe um Deus, né? Então, é isso. Quero que eles tenham tido essa lembrança, né? Eles tenham essa lembrança de que eu tenho muito forte na minha vida. Muito. Aonde minha mãe se refugia, né? Aprender. Eu quero ter... o Deus dele seja o mesmo que o meu. Do meu marido. Com certeza já é. Né? Ai, Dé, como que eu posso te agradecer? Quero te agradecer porque é muito forte, né? O Deus dos meus pais, né? Quando a Bíblia fala, né? O Deus dos meus pais e de geração, né? Em geração, uma geração anunciará à próxima geração que só o Senhor é Deus, né? E a forma que Deus faz isso, Ele que decide, né? Muita gente fala assim, você é muito parecida com o seu pai. Eu sou mesmo. Sim. Em vários aspectos. Vários. Ele é seu pai, né? Mas o que eu mais pensei nesses momentos é que
eu quero ser parecida com ele, não só, né, fisicamente, isso para mim é um orgulho, né? Claro que é. Não tô, né? Mas naquilo que no relacionamento dele com Deus. Na vida com Deus. Na vida com Deus. Naquilo que ele ensinou. E viveu, né? E viveu muito no momento da prova também, né? Da doença. Continuou firme ali, né? Inabalável. Continua amando Deus que o chamou para adorá-lo, inclusive na doença. Isso. Um testemunho então, vivo. Essas imagens, elas vinham muito e vêm muito forte para mim. Memórias, né? Muitas. De uma vida com Deus, né? Muito. E é um privilégio, né, Dé? Você ter aprendido. Sim. E você fala, Senhor, eu quero deixar esse relacionamento, né? Que é o principal relacionamento que a gente... Isso é tão importante para a gente fechar, né? E eu falo isso, as lutas que a gente tem, né? Eu acho que Deus vai alinhando o nosso coração para o que realmente a gente tem que deixar. Sim. Né? Que às vezes a gente fica, eu vou deixar uma casa, eu vou deixar uma boa faculdade, eu vou deixar isso, e não, é a vida com o Senhor, né? Sim. É o evangelho que eu tenho que deixar, né? E isso é cravado, né? Quando Deus coloca a gente numa situação que você fala, o que é isso aqui, né? O que eu tenho, o que é o mais importante, né, na nossa vida? É a vida com Jesus, né? Dé, e você tá falando aí pra gente, né, que é a palavra de Deus, né? Que é o que você sempre traz ao seu coração. E você tem, assim, versículos que ou você já sabia eles, e parece que agora eles pulam na sua cabeça, ou até versículos que falam, nossa, eu nunca tinha prestado atenção, e isso hoje tem enchido meu coração. Bom, acho que são vários, né? Mas eu lembrei desse aqui especificamente porque ontem mesmo eu estava, por um momento, vivendo um conflito ali interno sobre quais os efeitos colaterais que eu teria agora com os próximos passos. Os que eu preciso agora acompanhar, né? E me veio, eu li esse versículo, né, em Salmos 27, onde fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a nossa confiança, ela está no Senhor. Então, eu pensei muito isso. Uns confiam em carros, né, tipo, na probabilidade que tem daquele medicamento fazer aquilo na sua vida, né, no seu corpo. Outros em cavalos, ou seja, quais efeitos colaterais, né, eu vou ter, tipo, tudo que eu tô cercando ali, mas a nossa confiança, ela está no Senhor. Amém. Então, vindo para cá, eu estava lendo de novo isso e vindo, eu falei, Senhor, obrigado, porque ontem foi esse um questionamento que o seu coração teve, e né? por vários momentos, talvez a gente vai ter, Sim. né? Então, para onde a gente vai olhar, né? Para onde a gente vai confiar, que vai fazer a diferença mesmo. Amém. Que texto lindo, né? Glória a Deus. Para a vida toda, né? A vida toda. Amém. Querido, eu quero te agradecer demais. Que bênção, que privilégio, né? Acho que nem eu, nem você imaginaríamos há 30 anos atrás, quando a gente se conheceu. Tantas lutas que a gente já viveu juntas, né? E ver a boa mão do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa. E eu quero te agradecer muito, Dé. Eu quero te presentear, porque a gente dá um presentinho para todo mundo que vem aqui. Com muito carinho para você. Olha essa canequinha. E esse versículo, eu acho que é um versículo muito forte, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Amém. Que isso continue sendo a nossa oração. E que a nossa vida alegre o coração do Pai. Amém. Deus abençoe. Amém. E você curta, compartilha. Com certeza, se você chegou até aqui, você já foi tremendamente abençoada. Então, compartilha para que o evangelho seja pregado a toda criatura. Amém. Amém? Amém. Até mais.